O Estado de São Paulo encerrou em 26 de setembro as atividades do tão alardeado Hospital de Campanha do Ibirapuera, dedicado ao atendimento e ao tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A estrutura era impressionante, 7.500 metros quadrados, mais de 260 leitos, 28 de terapia intensiva, 800 profissionais no local. Uma pesquisa espontânea de satisfação revelou que 99% dos atendidos, sobreviventes, claro, aprovaram o serviço. E não faltaram aí momentos emocionantes, sempre devidamente registrados pela nossa imprensa tão vigilante, de pacientes recebendo alta e sendo aplaudidos, e até de centenas de balões coloridos sendo lançados ao ar, para representar e homenagear as, aspas, 2.400 vidas salvas no hospital. Essa foi a expressão utilizada no site oficial do governo estadual, talvez um pouco imprecisa, se a gente considerar que a mortalidade do vírus, isso segundo o estudo mais recente, publicado semana passada no boletim da OMS, é de 0,23% dos pacientes infectados ou 0,05% entre os menores de 70 anos. E só uma curiosidade, essa taxa de letalidade é similar à gripe sazonal, que é 0,13%, e à pneumonia, que é 0,2%, e isso nos países de alta renda. Mas voltando aqui ao exemplo paulista. Segundo reportagem da revista Veja, publicada em 29 de abril, o investimento para a implantação do Hospital de Campanha do Ibirapuera foi de 12 milhões de reais. E o seu custo de operação era de 10 milhões de reais por mês. Portanto, considerando aí os seus quase 5 meses de funcionamento e agregando o valor de instalação, nós estamos falando de uma despesa estimada de 62 milhões de reais. Vocês sabem quantos pacientes foram atendidos? Apenas 3.189, o equivalente a pouco mais de 20 acolhidos por dia, ao custo médio de R$ 19.400 por paciente, incluídos aí aqueles com sintomas leves, sintomas moderados. Então, só para vocês terem uma ideia, no auge da pandemia, em julho, São Paulo chegou a registrar média superior a 1.900 novas internações por dia. Ou seja, aqueles 3.180 pacientes do hospital de campanha, atendidos ao longo de 5 meses, ao custo estimado exorbitante de 62 milhões de reais, eles correspondem a apenas 40 horas de internações da rede hospitalar paulista. Então, trocando em miúdos, para fazer a mesma coisa que São Paulo já fazia em menos de 2 dias, o governador gastou 150 dias e dezenas de milhões de reais e ainda saiu cantando vitória, alegando que estava, aspas, salvando vidas. Mentira! Os hospitais de campanha foram uma encenação desnecessária, uma encenação perdulária para dar holofote e protagonismo ao governador nessa grande tragédia que foi e ainda é a pandemia. Isso sim é politizar a crise em detrimento da população e do interesse público, como eu argumentei no início da minha fala. Então não há problema nenhum em alardear por aí que você está salvando vidas se você estiver efetivamente salvando vidas. Aí você pode politizar à vontade. Mas não me venha dizer que você está salvando vidas, multando e prendendo trabalhadores na rua, montando hospital de fachada e lacrando o fique em casa. E está aí o resultado. De um lado, a queda consistente no número de casos e de óbitos, conforme a quarentena se flexibiliza, provando o fracasso do isolamento social horizontal como política pública. E, de outro lado, uma população desempregada, empobrecida pela paralisação econômica, dependente de um Estado cada vez mais deficitário. Aliás, conectando a linha de raciocínio com a pauta do enunciado. Se o governador de São Paulo tivesse realmente apreço pela ciência, ele não estaria tão empenhado em queimar etapas do necessário processo científico da testagem da vacina da Sinovac. Esses testes que já estão sendo feitos em velocidade recorde, fora dos padrões regulares, eles são fundamentais para determinar se a imunização será eficaz e segura, como bem colocou o Dr. Bruno. Mas a sensação que nós temos, ouvindo as declarações do governador paulista, é de completo descaso com esses procedimentos, a ponto dele vir a público e divulgar uma data específica para o começo da aplicação de uma vacina cujos testes sequer foram concluídos. E mais, no processo de conquistar uma bem-vinda cooperação financeira junto ao Ministério da Saúde, que firmou um protocolo de intenções não vinculante com o Instituto Butantan, o governador
acelerou e já correu para as redes sociais anunciando como certa uma medida que dependia de uma série de fatores e de externalidades, inclusive a sanção presidencial. Ou seja, faltou ao governador tato político ao politizar essa situação. Mas o alento é que, bom, pelo menos em relação a essa questão específica das vacinas, a politização desse tema, seja pelo governador ou seja pelo presidente, ainda não prejudicou tanto, de forma significativa, de fato, a população brasileira. Afinal, todas essas vacinas estão em fase de teste e o financiamento do seu desenvolvimento e da sua testagem, especialmente num país deficitário como o Brasil, tem o caráter de um investimento de risco ou de uma aposta, como optou por falar o Dr. Bruno. Mas a partir do momento que as pesquisas avançarem um pouco mais e, queira Deus, for demonstrada a eficácia e a segurança da imunização, aí já não haverá qualquer espaço para essa politização.